Vamos falar sobre diabetes. Esse assunto é importante. E segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Cerca de 6,9% da população, né, gente? E esse número está crescendo, viu? Então, para a gente entender mais sobre diabetes, sobre pré-diabetes, entender e aprender a conviver bem com a doença, eu recebo ele, que é endocrinologista, Matheus Sanromão. Seja bem-vindo, doutor. Cláudia, é um prazer. Prazer é nosso, senta aqui pertinho de mim para a gente conversar sobre diabetes. Claro. Tem gente que fica apavorado quando descobre que tem um diabetes. Primeiro, eu queria que a gente explicasse o que é o diabetes e os tipos diferentes que tem dessa doença. Tá, vamos lá. O diabetes ele é uma doença, uma patologia, a qual ela tem uma alteração em como o corpo vai metabolizar o açúcar que é formado através do alimento. Então, a gente tem os principais diabetes sendo tipo 1, que a gente considera como autoimune, ou seja, ele já acomete as pessoas logo no nascer ou então na adolescência ou juventude. Então, já pega logo no começo da fase da vida. Tá. E temos o tipo 2, que ele é adquirido. O adquirido é aquele que a gente considera muito por alterações de acordo com a rotina, alimentação, atividade física. A pessoa se mantém ao longo da vida com a insulina, que é o hormônio que vai fazer com que metabolize esse açúcar no sangue, ele fique alto. Então, imagina que o corpo nosso produzindo insulina alta, toda a vida, chega uma hora o corpo fala, opa, tá difícil de produzir. Então, ele acaba diminuindo os índices e isso começa a ter um efeito colateral no nosso organismo, como, por exemplo, ganho de peso, principalmente alteração de triglicéridos, colesterol, gordura no fígado. Então, isso vem todo um acarretamento. Gente, se alguém fazer um batuque, pede para parar, por favor. Vamos lá. E isso a gente tem que fazer o acompanhamento, por quê? Porque essas alterações lá na frente podem se tornar graves. Então, é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, pessoa que tem diabetes ou até um pré-diabetes, que é o que a gente vai falar logo menos, a gente tem que fazer o acompanhamento para que isso não traga mais digamos, problemas futuros para a pessoa. Ok. Nesse segundo caso, que é o diabetes adquirido e que por conta de alimentação irregular, né, de forma errada, falta de exercício físico, também pode ser adquirido por uma questão hereditária ou não? Sim, hoje em dia a gente sabe que através da epigenética, que é o que a gente tem de mais moderno hoje na medicina, o que seria a epigenética? Não é porque o pai, a mãe, o irmão tem a doença, como por exemplo o diabetes, que a pessoa necessariamente terá que ter também. Vai depender muito do quê? Do que ela vem fazendo, do como ela vem vivendo, metodologia de vida dela. O que seria a epigenética? Seria os meios externos influenciando nos meios internos. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que a pessoa tenha o gene do diabetes, se ela tem uma alimentação bacana, se ela faz atividade física, se ela é uma pessoa ativa, não é sedentária, esse gene se mantém desligado. Então, digamos que a maioria dos casos acaba não tendo evolução para um diabetes. Agora, se a pessoa tem esses hábitos ruins e não faz atividade física, a chance dela adquirir é muito maior quando ela tem um histórico familiar? Com certeza. O histórico familiar indica pra gente que temos que ficar de olho e essa pessoa tem que se cuidar ainda mais. Mas não necessariamente a pessoa que não tenha uma pessoa diabética ou um parente diabético próximo, ou seja, de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, não necessariamente significa que ela não vai ter lá na frente se ela não se cuidar também. Então, temos que ficar de olho. Ok. Vamos falar como é que a gente convive, então, com essa doença. Para cada tipo de diabetes, é um jeito ou dá para a gente falar de forma generalizada? O tipo 1, que é aquele que é adquirido logo no início, através dos anticorpos, né, que a gente chama, que são células de defesa do nosso organismo, eles acabam destruindo uma glândula chamada pâncreas no nosso organismo. O pâncreas é responsável por produção de insulina e glucagon, que são dois hormônios que vão fazer o equilíbrio e o balanceamento de açúcar no sangue. Então, a partir do momento que a gente tem a destruição dessas células que vão produzir esse hormônio, a pessoa não tem produção suficiente de insulina ou não tem insulina para ser, na verdade, utilizada. Então, essas pessoas, a maioria das vezes, logo de cara, a gente já entra com insulina. Então, são pacientes que vão fazer o tratamento não só com medicamentos orais, mas principalmente de insulinoterapia, que é aquele que a gente aplica na região periumbilical, tem que fazer o controle nas alimentações. Então, todas as vezes que for comer, ficar de olho para ver se não está tendo tanta oscilação. Esse seria o tipo 1. O tipo 2, a gente já considera como um pouquinho mais brando. Então,
Se a gente considerar que a gente pode utilizar medicações de via oral para controle, mas não necessariamente não possa evoluir para uma insulina dependência também. Então, ele é mais ameno com relação ao início. Porém, ele pode evoluir a ponto da pessoa ter que se tornar insulino dependente no tratamento. Para que não evolua, qual é o tipo de tratamento que esse paciente do diabetes tipo 2 tem que fazer? Tanto o diabetes tipo 1 quanto o tipo 2, a alimentação é a base, certo? A partir do momento que nós temos uma boa alimentação, onde a gente considera ingesta de carboidratos, então, carboidratos são alimentos que vão virar açúcar. Nós temos dois tipos, os complexos e os simples. Os complexos, o nome já fala, ele é complexo, então o corpo tem mais dificuldade em digerir e absorvê-los. Se ele digere com mais lentidão ou mais devagar, o índice glicêmico, que é o açúcar no sangue, sobe mais devagarzinho. Então, o corpo controla com mais facilidade. Se é uma pessoa que tem o hábito de comer muito carboidrato simples, como, por exemplo, farinha branca, doces, açúcares, esses são simples porque digere e absorve rápido. Então, ele aumenta muito rápido o açúcar no sangue. O corpo, para compensar, tem que produzir insulina. E aí, digamos que o paciente é diabético tipo 1. Ele depende de insulina exógena. Então, ele vai ter que ficar muito bem de olho para que isso daí não desregule, porque é muito fácil desregular. Um paciente que tem diabetes, ele pode ficar obeso? Ele pode se dar ao luxo, né, de comer bastante, ficar aquele... Tô gordinho, mas tô feliz? Pode. Geralmente a gente vê a obesidade presente mais no diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 geralmente vem mais associado à perda de peso. Ele é no diagnóstico mais, digamos que agressivo. Então o paciente perde peso com muita facilidade, ele tem poliúria, faz muito xixi, principalmente durante a noite, e ele pode chegar a ter o que a gente chama de coma ou cetoacidose diabética, que é o descontrole total e muito rápido. Por isso a necessidade de entrar com insulina. Já o diabetes tipo 2, a gente pega muito paciente mais gordinho, mais obeso. Digamos que a obesidade, a gordura em si, causa uma resistência insulínica. O que seria uma resistência? Uma quantidade X de açúcar que a gente conseguiria controlar com, sei lá, 5 ml de insulina, no caso dele vai ter que controlar com 10. Ou seja, vai ser necessário maior quantidade de insulina para que seja um controle igual de açúcar. E isso faz com que ele fique obeso. Ok. Um paciente com diabetes tipo 2, ele pode, por conta de estar tomando um medicamento, outro comer doces? Pode. Pode. Olha, vamos lembrar que nos dias de hoje, o doce não necessariamente hoje ele precisa ter açúcar para ser doce. Ah, não, mas eu tô falando doce tipo que eu vou fazer daqui a pouco, que é um manjar de doce de leite com coco queimado. Você falando um doce. Você sabe que você ficou com vontade? Eu sou do interior, eu gosto de doce caseiro. Adoro manjar, pudim. Enfim, ele pode fazer o uso do doce, certo? Mas desde que ele seja bem controlado. Então, assim, a gente não restringe 100% nada no diabético. Ele tem total liberdade de poder se alimentar, lógico que não abusivamente, mas que tenha muita moderação e tome muito cuidado. A gente pede para evitar esse tipo de alimento principalmente à noite, porque à noite a pessoa vai comer e vai dormir, então ela não queima, não vai pôr o corpo em prática, porque ela vai acabar dormindo. Perfeito. Já que eu falei de doce, a gente falou do nosso gosto pelo doce, eu falo do amor, mas vamos falar gosto pelo doce. Uma pessoa que não está obesa, que pratica exercício físico e que gosta de doce e come todos os dias, ou quase todos os dias, ela pode adquirir um diabetes por conta disso? É uma coisa que não tem como a gente prever. A gente sabe que a incidência pode ser maior, mas não que necessariamente ela vá ter. É a mesma coisa que a gente fala, o paciente que fuma vai ter câncer de pulmão. Não temos como prever, mas sabemos que tem uma incidência maior. Então, é lógico, o fato dela fazer atividade física, ser uma pessoa mais ativa, permitiria ela se alimentar com um pouquinho mais de açúcar, enfim, alimentos que vão virar açúcar no organismo? Sim, digamos que sim, porque ela queima mais. Mas temos que tomar muito cuidado porque em alguns momentos do dia a gente está mais para baixo, então a gente não está tão ativo assim. Um dos momentos é à noite. À noite. Que é a hora que a gente come e vai dormir. Que é a hora que dá vontade de um docinho. Não é? Né? Doutor Matheus, quanta comida, hein? Ó. É mais hora do almoço? Olha só que beleza! A gente tem aqui pães, macarrão, arroz, açúcar, farinha
E aqui uma parte que a gente já sabe que parece que é mais saudável. É isso mesmo? É isso mesmo. Daqui pra cá tá proibido? Digamos que não proibido, mas seria legal evitar. Então, assim, não é um tipo de alimento que a gente vai consumir rotineiramente. Então, assim, o dia que você vai falar assim, posso numa sexta-feira pedir uma pizza ou então comer uma macarronada no sábado, não teria problema. O problema é esse tipo de alimento virar rotina, ou seja, comer a semana inteira. Aí é uma coisa que acaba complicando um pouquinho. Então, você percebe que não precisa ter restrição, mas tem que saber moderar. Certo? Aqui a gente tem alimentos baseados em carboidratos simples, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho. Assim como os carboidratos simples são digeridos e absorvidos muito rápidos, eles aumentam o açúcar muito rápido no nosso sangue. Isso faz com que o corpo tenha que correr atrás do prejuízo. Então, o que seria muitos deles, para a gente ter uma noçãozinha? Então, farinha branca, a farinha branca presente, os pães, massa, pizza, nhoque, macarrão, esse tipo de alimento, ele vai fazer com que o nosso organismo tenha um descontrole aí e tenha que correr atrás do prejuízo. Então é bom dar uma evitada. Aqui tem o arroz branco, que faz parte do dia a dia do brasileiro, né? Sim. E aí, como é que faz com arroz e feijão? O arroz e feijão, de preferência no diabético, nós pedimos para ele comer o arroz integral. Tá? Assim como o arroz branco, eles são carboidratos, porém carboidratos diferentes. O açúcar, assim como o arroz branco, são carboidratos simples, vão ser absorvidos muito rápidos. Então ele pode causar uma alteraçãozinha nessa oscilação do diabetes. Já o integral, ele é mais fibroso, ele é mais dificultoso para ser digerido e absorvido. Então ele aumenta com mais lentidão. Então ele é mais indicado para o paciente que é diabético. Perfeito. Eu até queria falar uma coisa aqui e aí vamos lá para você me ajudar. Claro. Tem gente que fala assim, agora lá em casa mudamos os hábitos, a gente quer emagrecer, então a gente não janta mais, a gente faz um lanchinho. Isso a minha mãe, que é nutricionista, sempre contava, né, que ela ouvia muito no consultório. E aí ela perguntava, e como é que é o lanchinho? E o lanchinho era, a gente come um pão com peito de peru. Não tá legal, né? Não. Assim como a sua mãe falava isso, ela também devia falar que almoço e janta é a alimentação séria, comida, temos que comer certinho. O fato de você mudar a alimentação, a refeição, enfim, substituir comida por lanchinho, o lanchinho muitas vezes vem embutido, vem pãozinho, geralmente vem tudo no diminutivo, né? Sim. Bolachinha, pãozinho, então a gente tem que tomar cuidado. Toma bolachinha, um suquinho, um pãozinho, e fica um pouquinho mais gordinho. Não é assim? Exatamente. Dos alimentos sólidos que a gente tem aqui, são esses. Já com relação à parte dos líquidos, então aqui a gente entra num mundo meio diferente, porque é o seguinte, o brasileiro gosta muito de cerveja, certo? E a cerveja é uma bebida fermentada, pessoal. Então, assim, a partir do momento que você ingere uma bebida fermentada, seja ela chopp, cerveja, vinho, saquê, são alimentos que precisam do carboidrato para poder fazer a fermentação. Então, eles são, digamos que, ricos em carboidratos. Então, a cerveja ela tem cevada, pilsen, levedo, tudo isso vai fazer com que seja uma bomba de açúcar para o nosso organismo, principalmente para o diabético. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele está ingerindo. E aí a pessoa acha assim, não, mas eu não comi nada, eu tomei só uma cervejinha, comi um petisquinho, comi uma azeitoninha. Exatamente. Errou tudo, né? Errou tudo. Aproveitando que você está falando de líquidos, eu conheço umas pessoas aqui que vão almoçar e pedem assim um suco de laranja, bem grande. Aí estão com sede, pedem outro suco de laranja. Isso também não é legal? No caso do diabético, principalmente o que é dependente de insulina, a gente pede para ele tentar evitar isso, porque a fruta ela é doce. Se ela é doce, ela tem que ter açúcar. E o açúcar da fruta é a frutose. A laranja, assim como a melancia, são frutas que são ricas em açúcar. Então, de preferência, hoje a gente indica ou orienta o paciente a fazer o uso de sucos, né, de limão ou de maracujá, que tem um índice glicêmico menor. O que seria o índice glicêmico? Seria a quantidade de açúcar que teria no alimento. Se for um limão com adoçante, água e adoçante... Uma limonada, né? Não tem nada, né, de índice glicêmico? Não. Então... Muito baixo, muito baixinho. Legal. Agora vamos pra cá. Aqui a gente tem peixinho e frango. Esses já são indicados. Mas esse peixinho aqui não é frito, não? É na air fryer. A produção falou, é na air fryer. Aí pode, né? Aí não é pode. propaganda não, viu, gente? Mas que é boa, né? Porque a gente faz tudo sem gordura, E facilita, né? Facilita muito. Então pode? Pode, as proteínas. Então a gente tem os 3 macronutrientes. Então a gente falou um pouquinho do carboidrato, nós vamos falar um pouquinho das proteínas e nós temos as gorduras. Então, no caso aqui, eu não peço para restringir, ou então a gente não orienta o diabético a restringir nenhuma delas, mas tomar muito cuidado, tá certo? Então, a proteína ela é muito bem-vinda, seja ela de origem animal, como peixes, frango, carne, ovo, são muito bem-vindas para o diabético. Ou então, se a pessoa é vegetariana ou é vegana, ela tem que fazer uso, né, não faz uso de proteína animal, ela poderia usar os grãos, por exemplo,
grão de bico, Tá. que acaba sendo muito bacana. O feijão preto, ervilhas, são quinoa, são fontes de proteínas vegetais para quem tem uma restrição ou, enfim, não se alimenta com nada de origem animal. Legal, foi bom você ter tocado nesse ponto. Tem muita gente, né, fazendo a opção, sou vegano, sou vegetariano, e às vezes fica com um índice baixo na alimentação de proteínas, né? Tem que olhar isso direitinho, às vezes até tem um acompanhamento, né? Não se indica a pessoa a restringir ou mudar. Então, assim, nada contra quem é vegano ou vegetariano. Mas lembra que acaba sendo uma restrição no alimento. Então, ele tira alimento animal. Se ele está tirando, ele tem que compensar de uma outra forma. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é para ver se ele está conseguindo compensar a parte da proteína animal na proteína vegetal. Perfeito. Essa parte aqui que a gente olha e tem cara de saudável, podemos comer à vontade? Digamos que as folhas, ela é bem-vinda. Então, elas têm um índice glicêmico menor. Então, folhas como rúcula, brócolis, agrião, espinafre, alface, são bem-vindas porque a quantidade de açúcar, o índice glicêmico dela é muito baixinho. Então, o diabético está super indicado ele fazer uma alimentação de folhas, certo? Associada a uma proteína. Por exemplo, à noite, ao invés de comer o lanchinho, podemos fazer uma salada bem caprichada e uma fonte de proteína. Um omelete ou, enfim, um peixinho, um franguinho grelhado. Tá, joia. Certo? O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado são as leguminosas. Então, são as raízes, como, por exemplo, batata, cenoura, batata doce, beterraba. Então, daqui, a beterraba e a cenoura são os que têm um índice um pouquinho mais alto de açúcar. Então, a gente tem que tomar cuidado com a hora que a gente está ingerindo elas. À noite a gente costuma evitar, mas não que seja proibido. A batata, assim como a batata doce, a diferença dela entre elas é mínima, mas é um alimento bem indicado. Legal. Pode comer à noite batata e batata doce? Pode, às vezes a pessoa quer substituir, por exemplo, um arroz branco. Por uma batatinha? Ou por tudo um certo. purezinho, também. Então tá bom. Ó, vou passar de novo o nosso WhatsApp, eu vou voltar aqui pra gente fazer as perguntas e aí o médico vai responder. No 11 9 50 45 18 40, manda a pergunta porque a gente volta já aqui. Se prepara porque vem um monte de pergunta aí pra gente, hein? Tem muitos pacientes com diabetes no consultório? Tem. A maioria, né, das patologias dos pacientes que procuram a gente por patologia, o diabetes é o que mais se incide nos pacientes. Vamos começar então com as perguntas. A Andresa, de Campina Grande, na Paraíba, ela diz: boa tarde. Sentir muita vontade de urinar pode ser sintomas de diabetes? Andresa, o fato de você sentir vontade de urinar com muita frequência, que a gente chama de poliúria, fazer muito xixi, ele pode ser um indício, mas não necessariamente significa que vai ser um diabetes. A poliúria no diabético, ele acaba acometendo durante todo o dia, mas principalmente durante a noite, que é o momento que ele fica deitado e as pressões se igualam, então dá mais vontade de fazer xixi. Tá, joia. Próxima pergunta, meu nome é Socorro, sou do Pernambuco. Doutor, quais os valores ideais para o diabetes? Fiz exame, minha taxa deu 95. Quando a gente fala no diagnóstico do diabético, a gente tem que tomar cuidado porque não é só a glicemia que a gente avalia. A glicemia é o açúcar que é medido no momento. Então, naquele momento, ele pode estar normal, mas durante o dia, do decorrer do dia, ele pode oscilar. Então, um diabético não necessariamente ele está com um açúcar alto todo momento. A gente avalia através de hemoglobina glicada ou então um outro exame chamado de curva glicêmica. Tá, esse 95 não dá. Esse 95 para a gente, que se ela estiver em jejum, a gente considera normal até 99. Porém, a gente associa com hemoglobina glicada, que o normal é até 5,6. Tá. Próxima. Sou Rafael Nascimento de Igaraçu, no Pernambuco. Paciente com diabetes tipo 2 pode se tornar dependente de insulina ou apenas medidas com medicações via oral resolveria? Rafael, aquilo que a gente estava falando. Se complicar ou se piorar o quadro do diabetes tipo 2, pode haver a necessidade de fazer a insulina terapia. E aí, se a pessoa começa a insulina, muitas vezes ela não consegue voltar mais. Então, fica dependente pro resto da vida. Tem que cuidar, né? Boa tarde, meu nome é Ariane, sou de Poço Fundo, Minas Gerais. A minha dúvida é a seguinte: da minha família, tanto do lado do pai quanto da mãe, algumas pessoas têm diabetes e são mais gordinhas. Eu sou louca em doces de todos os tipos e às vezes exagero na quantidade. Faço exames regularmente e nunca até hoje tive alguma alteração em relação ao diabetes. É possível ela alterar com o passar do tempo ou realmente não tem a ver essa parte genética? Muito obrigada, desde já agradeço, adoro o seu programa. Obrigada, Ariane, um beijo para você. Ariane, com certeza isso influencia. O fato da gente ter o gene, né, que é a hereditariedade, pode aumentar sim a chance de você se tornar diabético. O que vai fazer muita diferença é o mecanismo com o qual você vai cuidar disso. Então, alimentação, atividade física, não necessariamente precisa cortar o doce, né, mas tomar cuidado para não ficar abusando muito, porque lá na frente
pode colher frutos ruins. E aí a gente nunca pensa que vai chegar lá na frente, mas chega. E quando a gente perde a saúde, né, aí não é legal. Então a gente tem que cuidar mesmo. Verdade. Boa tarde, meu nome é Damiana, moro no Ceará. Quero saber o que faço para as minhas filhas pararem de comer doces. Porque eu brigo, mas elas continuam comendo doces todos os dias. O que eu faço? Damiana, para quem tem uma queda por doce, é o ponto fraco. Hoje em dia, a gente sabe que o doce não necessariamente precisa ter açúcar para ser doce. Então, por exemplo, um chocolate, o pessoal fala assim, eu como chocolate 70%. A gente não está falando de teor de cacau, em si, se ele contém açúcar ou não. Se ele não contiver açúcar, o chocolate é feito de cacau, que é uma gordura boa. Então, querendo ou não, ele acaba sendo um bom alimento benéfico para o organismo, porém, o que acaba estragando ele seria a adição de açúcar. Então, se você puder evitar de ingerir alimentos que contenham açúcar, ou seja, que são adoçados com o açúcar em si, optar por alimentos que sejam adoçados por adoçante, melhor. Damiana, você pergunta assim, o que eu faço? Não faz doce, não faz doce. Não compra. Não compra doce, não compra bolacha recheada, entendeu? Compra fruta, um monte de fruta, assim. Aí vai conversando com elas. José, de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Açúcar refinado que a gente compra nos mercados é prejudicial? Contribui para um diabetes? Devo procurar alternativas? Sim, com certeza. O açúcar refinado, dos açúcares, ele acaba sendo o pior, tá certo? Então, se a gente conseguir... eu não gosto de adoçante, eu não me adapto com nenhum tipo de adoçante. Eu tenho que ingerir o açúcar. Então, se for ingerir o açúcar, de preferência os mais naturais, como, por exemplo, açúcar de coco, o açúcar de berinjela, que acabam sendo açúcares naturais e não industrializados. Deixa eu te fazer uma pergunta, a minha pergunta. O que é pior? O açúcar ou o adoçante que todo mundo sabe que é cancerígeno? Quando a gente fala em cancerígeno, ele pode aumentar as chances de ter câncer. Então, partindo desse princípio, se a gente puser na balança, o que seria mais natural seria o açúcar, por exemplo, mais próximo do natural, como açúcar de coco e açúcar de berinjela, que nem a gente acabou falando, né, de beterraba, enfim. Porém, a gente sabe que dos adoçantes, o xilitol acaba não tendo nenhum estudo que comprove que ele ou cause aumento de incidência de câncer na pessoa. Então, hoje em dia, um dos adoçantes que a gente indica ou é o xilitol ou é o stevia, que são os dois que hoje a gente sabe que, assim, até hoje não se descobriu nenhuma incidência ou aumento de câncer no futuro. Mel ou açúcar? É uma boa pergunta, mas eles estão ali, pau a pau. O mel ou o açúcar, ambos são doces, ambos têm índice glicêmico alto, então vai mais da preferência da pessoa. Não abusar nem muito do mel e nem muito do açúcar. Se quiser, eu prefiro adoçar com o mel do que o açúcar, não teria problema nenhum, mas são equivalentes. Existem uns tipos de mel que não são os provenientes das abelhas? Mel de frutas, por exemplo? Mel de tâmara, é a mesma coisa? Ele acaba sendo, querendo ou não, ele acaba sendo proveniente de uma fruta. Então, ele acaba tendo a frutose, que é o açúcar. Ele pode ter um índice um pouquinho menor ou um pouquinho maior, dependendo da fruta da qual ela tem a origem. Mas ele acaba sempre aumentando o índice glicêmico no organismo. Bom, temos mais um monte de perguntas e o tempo acabou, é isso? Uma grande pena, porque eu queria muito ajudar a turma em casa, mas eu vou pedir uma coisa para o Rodrigo, para ele encaminhar todas essas perguntas. Pode pedir para encaminhar. Para que você possa receber, tá bom? Serão muito bem-vindos. Olha, doutor Matheus Sanromão, ele está no site DR Mateus, com TH, sanromão.com.br. Está escrito aí, copia, entra em contato. No Instagram, DR Mateus Sanromão. O telefone para você bater um papo, marcar uma consulta é o 11 3132 3437 ou o WhatsApp, que é o 11 98778 4309. Muito bom te receber. Sempre um prazer. Volta rápido e aí a gente conversa mais. Tá bom? Prazer, Cláudia. Obrigada. Obrigado.